aí, gurizada do meu Brasil! Aqui quem tá falando é o Tais, e hoje eu vou trazer pra vocês a história do jogo American's Army. Mas antes eu vou contar como surgiu a atração do exército americano sobre os games, e já você vai entender por quê. Em 1980, a Atari lançou o jogo Battlezone, que foi um dos jogos mais influentes daquela época, pois ele trazia a novidade dos gráficos vetoriais, o tiro em primeira pessoa e também o primeiro ambiente 3D em jogos. Nesse jogo você está dentro de um tanque, em um planeta que não é a Terra, e o seu objetivo é destruir os tanques inimigos e de vez em quando uma nave alienígena que parece, mas elas são passivas, elas não atacam você, mas você ganha pontos se atirar nelas. Por ser tão inovador assim, o Battlezone teve muitos fãs, inclusive o exército dos Estados Unidos, que então descobriu o potencial dos games e procuraram a Atari e disse: "Nós gostamos muito do Battlezone. Será que seria possível algumas modificações e adicionar novos veículos para que assim possamos usar como ferramenta de treinamento para novos soldados?" E então a Atari disse sim, claro, nós podemos. Então assim foi dado o pontapé inicial para a criação do simulador Bradley Trainer, ou Battlezone Militar. E agora você se pergunta, mas por que Bradley Trainer? Por causa de um tanque que era usado naquela época, o Bradley Infantry Fighting Vehicle. Uou! Nessa versão feita para o exército, foram feitas várias modificações, como por exemplo, eles adicionaram um controle diferente, mais botões e claro, dois novos veículos, que eram um helicóptero e um outro veículo blindado. Claro, as diversas modificações feitas no veículo original do Battlezone, que foram a melhoria da mira, novas munições como metralhadoras e mísseis e claro, agora o tiro tinha gravidade, que antes no Battlezone você atirava e o tiro ia ao infinito e além. E agora ele tinha uma gravidade, caía depois de um tempo, etc. Apenas 2 arcades do Bradley Trainer foram feitos. Um deles, claro, foi entregue ao exército americano e o outro está na coleção particular de Scott Evans. Sendo assim, a versão do Battlezone militar nunca foi lançada comercialmente. Depois do Bradley Trainer, eles continuaram a investir nesse segmento de games para fins de treinamento de seus soldados. Um exemplo que eu posso citar é o Star Wars, como vocês podem ver nessa foto, onde uma pessoa fica dirigindo, outra fica ao lado como navegador e uma fica atrás como se estivesse em cima do carro com a metralhadora e usando um óculos de imersão virtual. Agora vamos falar como surgiu a ideia do exército americano de criar o jogo American's Army. Em 1999, eles não estavam conseguindo cumprir suas metas de recrutamento, e então começaram a pensar qual estratégia de marketing podemos fazer para atingir o público jovem de 13 a 17 anos. E então eles decidiram por criar um jogo que mostrasse fielmente para o jogador o dia a dia de um soldado no exército, implantando os mesmos conceitos de um soldado real, que são a união, o trabalho em equipe e o respeito. E então, em 4 de julho de 2002, no dia do aniversário da independência dos Estados Unidos, foi lançada a American's Army. Nas primeiras semanas que o jogo esteve disponível no site, os servidores caíam pela quantidade de acessos e também pela quantidade de downloads simultâneos do jogo. O American's Army, além da sua versão para o PC, ele teve outros títulos lançados para os consoles, como eu posso citar agora, American's Army Rise of Soldier, lançado em 2005 para Xbox e PlayStation 2. Ou o American's Army True Soldier, lançado em 2007 para Xbox 360. O seu último título, lançado em 2009, foi somente para PC, o American's Army 3, que no modo multiplayer conta com até 26 jogadores. A sua última atualização lançada foi a 3.2, que está disponível de graça como todas as outras versões para PC, que você pode encontrar ou no site da American's Army ou na Steam. E nesses quase 10 anos de existência, o American's Army já gastou mais de 33 milhões de dólares no seu desenvolvimento e conta com mais de 12 milhões de jogadores registrados. O exército diz que essa foi a melhor maneira de marketing que eles encontraram, ou seja, que teve um bom resultado no recrutamento. O American's Army 3 aplica várias táticas de treinamentos reais, como por exemplo, o campo de obstáculos, o exercício de tiro, como manejar granadas e também os primeiros socorros que ensinam o jogador a socorrer feridos. Uma história interessante envolvendo um jogador do American's Army aconteceu em 2007, onde ele, depois de presenciar um acidente de carro, conseguiu salvar 2 vítimas e prestar a elas os primeiros socorros. Ele disse na entrevista que nunca tinha tido nenhum treinamento para isso, a não ser através do jogo American's Army. Agora vamos falar da American's Army 3 como um jogo em si, e não como uma ferramenta de recrutamento. Ele nunca teve gráficos muito bons, desde sua primeira versão, e a destruição do cenário da American's Army 3 é simplesmente inexistente. A única coisa que quebra no jogo são os vidros.
de carros, de lojas e etc. E mesmo assim de uma forma bizarra. Em contrapartida, os sons do jogo são muito bons e a jogabilidade chama bastante atenção, porque você percebe que ela é diferente dos outros FPS. Ela preza bastante pela jogabilidade em grupo e o respeito. Se você atira no seu colega, por exemplo, você vai pra cadeia. E se você tenta sair sozinho atirando em todo mundo, você não consegue, você morre. E quando você morre no jogo, você não nasce no último checkpoint. Você fica ali somente como espectador até o final da partida, ou se você somente estiver ferido, até um amigo vir e lhe socorrer. E se você toma um tiro na American's Army, você vai com esse mesmo ferimento até o final do jogo. Você não consegue ser curado desse ferimento instantaneamente, como a gente pode ver em outros FPS. Outro ponto também bem interessante do American's Army que eu queria mencionar é que você nunca se vê na pele do terrorista. Independente de que lado você esteja, se você está invadindo um local ou se você está protegendo um local, você sempre vê o seu adversário como terrorista. Você nunca se bota na pele do vilão. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, clique no joinha e adicione esse vídeo aos favoritos. Assim eu vou saber que vocês gostaram do vídeo. E se vocês ainda não são inscritos no meu canal, cliquem aqui em cima em inscrever-se. Um abraço, valeu e fui!